mais um vídeo da série A Vida de Cristo. Vamos ver hoje como Cristo fazia quando ele estava conversando com as pessoas. Primeiramente, o pensamento de Cristo vinha do alto. Quando nós falamos do alto, nós estamos falando do mundo superior. Vinha da parte de Keter. E ele descia, passava por Rockman e encontrava ali com Binah. Binah é o entendimento. Ele não estava fazendo esse processo para aprender. Ele estava fazendo esse processo para atingir a mente das pessoas. Por quê? Porque na mente das pessoas é onde tem um mar de energia. Em nossa mente há um campo de energia onde gera os pensamentos. Então é aqui que acontece o pensar. O pensar que é o fogo que nunca se apaga. Sempre estamos pensando. Então Cristo, sabendo disso, as suas falas, elas vinham e atingiam a mente de todos. Daqueles que aprendiam com ele e passavam a ser os seus seguidores, e também daqueles que desejavam matá-lo. Só que ele riscava a palavra medo do seu vocabulário, da sua missão. Ele tinha uma missão aqui na terra, e nessa missão dele não havia medo. E o que ele fazia quando ele falava? Ele, atingindo a mente das pessoas, ele estava fazendo com que as pessoas percebessem que as palavras dele eram palavras incomum. Quando os líderes religiosos desejavam retirar dele alguma coisa para incriminá-lo, ele acabava surpreendendo essas pessoas. E é por isso que aconteceu então deles vir desejar matá-lo. Se questionavam de onde vem tanta inteligência. Onde ele estudou que nós não sabemos como ele retira tanta inteligência. As escolas rabínicas ensinavam esses líderes religiosos que eram mestres da lei, porém eles não conseguiam o conhecimento que ele tinha. Mas ele sempre disse que os meus ensinos vêm do alto. Ou seja, tudo o que ele ensinava aos outros, ele estava trazendo os conhecimentos que recebia do alto. E esse receber do alto é um desenvolvimento que ele foi tendo desde quando ele era criancinha, que ele foi virando um adulto. Porém, dentro dele estava a essência divina, que é o Criador. Ele estava ali. Essa manifestação no corpo homem Jesus. Jesus, ele estudou em escolas onde esses rabinos não estudaram. Jesus estudou nas escolas do Egito, na mesma escola que Moisés estudou. Por isso ele tinha esse conhecimento. E lá, nessas escolas, ele aprendia o que vinha do alto. Mas ele aprendia para ir relembrando aquilo que ele era, porque ele havia descido dos mundos superiores. Os ensinos dele atingiam a sociologia, a psicologia e a educação como um todo. Se hoje as escolas estivessem usando os ensinos que Jesus passava, sem vínculo denominacional, sem religião, porque Jesus, ele deixou a religião de lado. Ele estava ensinando o prazer, a satisfação plena, aquela satisfação que vai fazer com que a pessoa saia da sua solidão interior, aquela prisão mental. Ele liberta a pessoa da prisão mental e faz com que essa pessoa passe a encontrar consigo mesma. Porque as pessoas estão aí, elas estão presas dentro de uma gaiola que elas mesmas formaram, ou que outros vieram e fecharam a porta.
prenderam ela nessa prisão. Então esse ensino de Jesus prometia e fazia, se as pessoas o seguissem, a evolução consciencial. A pessoa ia evoluir, ela vai evoluir, é só estudar, é só vir à Bíblia e buscar o conhecimento, porém não somente a Bíblia. É preciso desenvolver o conhecimento como um todo para sair da prisão mental, porque de repente a Bíblia está te prendendo numa prisão mental porque alguém está ensinando de maneira errada. Muda a qualidade de vida dessa pessoa, ele passa a ter uma qualidade de vida melhor a partir do momento que ele encontra com esses ensinos de Jesus. Ele cura a pessoa da solidão, como eu disse, desenvolve o amor ao próximo e liberta então da prisão mental. Isso Jesus estava fazendo quando ele saía de cidade em cidade, de casa em casa, caminhando e ensinando os seus discípulos e a multidão que o seguia. Então ele tinha um método de comunicação, um método de relacionamento sem preconceitos, onde fazia com que essas pessoas que o seguiam se tornavam pessoas melhores. E pessoas melhores nós sabemos que são pessoas que desenrolaram o pergaminho, que evoluíram. Então as pessoas que não conseguiam fazer isso, elas estavam desejando matá-lo, porque ele estava atingindo diretamente a essas pessoas. Em João 7:37 a 39, ali tem uma passagem onde ele mostra que onde as pessoas estavam numa festa, a vida dela era de emoção, porque a festa estava trazendo alegria a essas pessoas num dia, mas no dia seguinte a solidão dessas pessoas estaria prendendo ela de volta nessa prisão mental, e Jesus estava ensinando que ele poderia trazer a liberdade para essas pessoas. Por isso ele não foi à festa no momento em que o convidaram. Ele agia em tempo certo. No tempo certo, ele agia. No tempo certo, ele falava. No tempo certo, ele contava os seus segredos, seus planos. Ele não abria para certas pessoas que ele não confiava. Por isso, o ensino de Jesus, ele traz para nós uma mudança interior para quem seguir por esses passos, seguir a maneira que ele ensinava. A vida de Cristo nos ensina, e é isso que nós temos que fazer: buscar o conhecimento, como ele agia, e agir igualmente.